beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, Provérbios do dia. Hoje é dia 18, leremos Provérbios capítulo 18. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Quão bom é estar na tua presença, Senhor. Aviva-nos a fé, restaura os nossos corpos, abastece as nossas energias, nos dá a felicidade plena do teu amor, favor e poder. Que o vigor da tua presença nos restaure toda a saúde espiritual, física, mental. Que as estruturas todas que tecem o nosso conviver, quer seja a égide da Tua presença, a convivência com aqueles que amamos, com amigos, com desconhecidos, até mesmo com inimigos, se tivermos ou não, com tudo que precisa ser consertado, com tudo que precisa ser desenvolvido, com tudo que precisa ser corrigido, com tudo que precisa principalmente ser reconhecido e agradecido ao Senhor. Estejamos aptos diante dos teus olhos mais e mais para a honra e glória do teu excelso e perfeito nome. Amém, amém e amém. Bem, temos no capítulo 18 efetivamente 24 versículos, e diz do versículo 1 em diante: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Repetindo o versículo 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha um esposo acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. 24º e último versículo do capítulo 18 nos diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Pois bem, por meio desses 24 versículos, continua a análise entre o ímpio e o comportamento do justo e o ímpio. O justo e o ímpio e o justo. Este é um daqueles capítulos que deveriam ou poderiam ser bem aproveitados em qualquer circunstância de pregação nas igrejas. Então é interessante a gente observar, e fica a sugestão, como Provérbios pode e deve ser efetivamente uma fonte maravilhosa de pregação. Claro que nada se compara vou ser redundante, a incomparável presença da boa nova do Evangelho. Mas vale a pena cada vez mais a gente observar que, efetivamente, até a própria boa nova do Evangelho, a felicidade plena que é estar na égide do amor, favor e poder do próprio Cristo, Senhor e Salvador, hoje em dia, em algumas circunstâncias, é colocada quase como ausente a alegria incomparável
de estar vivendo o momento de ser salvo em Cristo Jesus. Claro que o mundo jaz no maligno e que nós devemos efetivamente chorar com os que choram, mas não devemos nos esquecer de nos alegrar com aquele que efetivamente vivem a felicidade plena, desde já, de serem feitos filhos e servos do Deus vivo. Pois bem, isso posto, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, por vezes, deve ser comparado ao insensato. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. O insensato fala mais dele do que qualquer outra coisa. Já se deparou com alguém que só fala de si mesmo o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo, e você diz, por uma educação, opa, fulano, como vai? Tudo bem? Eu? Olha, em 1934 eu nasci. Aí vem contando de lá para cá. Era apenas uma formalidade no exercício da educação doméstica tão rara dos dias de hoje, um cumprimento em oi, fulano, como você está? O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ele fala o tempo todo dele, do que ele é, e como insensato, imagine o que sai. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. É a sequência. O perverso encontra todas as formas de ferir. O perverso aplica também o desprezo como arma. E com a ignomínia vem a vergonha. A vergonha daquele que é por ele feito vítima, e a vergonha quando a realidade cai, a consciência chega no perverso, a vergonha de si mesmo. Não sei se vocês já passaram por circunstâncias, eu já muitas vezes, inclusive em circunstâncias relativas a famílias, entre circunstâncias que fogem à nossa vontade, a perfeição só está em Cristo, numa família extensa, existem comportamentos nossos e de outras pessoas que são variáveis e falhos, somos humanos, em que você sente vergonha alheia por um comportamento que nem foi seu, mas só por ter sido realizado na sua frente, com quem você ama ou por quem você ama, é difícil. Já foi atingido por tabela? Isso é muito comum de acontecer quando isso, nesse exemplo, pode ser aplicado. Alguém já tentou atingir você e não conseguiu, então foi com tudo para cima de quem você mais ama para te incomodar? Isso já aconteceu diversas vezes, né? Quem nunca, como diz o dito popular. Vindo a perversidade, vem também o desprezo e com a ignomínia a vergonha alheia, aquela que a educação doméstica faz identificar tão facilmente. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Águas profundas são as palavras da boca do homem. E a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Sabe, se o homem tem uma boa palavra, ele aguarda, ele quer virar mentor, ele vai cobrar por isso, porque ele tem algo que valioso e tem que cobrar por isso. Então, ele pega essa água importante e coloca num lugar guardado, profundo, difícil para que alguém acesse, normalmente só pagando por essa mentoria. Já a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. O que não tem preço, Deus oferta de um modo gratuito, é acessível para aqueles que são seus. Toda sabedoria vem do temor a Deus, e todo conhecimento vem da sabedoria. E com o conhecimento você muda a sua vida e de todos ao seu redor. Se assim for da vontade do Senhor. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Sabe qual é a consequência para o insensato? Sempre será açoite. O insensato, como todo e qualquer trabalhador,
receberá o seu salário. E o salário do pecado é a morte, e do insensato são açoites, sofrimentos, traduzindo em miúdos. Os lábios do insensato entram na contenda. Ele está sempre criando um problema, sempre sendo agressivo, sempre, do nada, atacando. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Já percebeu a importância do que a boca é, do que a língua representa? A boca do insensato é a sua própria destruição e o contrário também. Para o justo, aquilo que sai da sua boca é sua bênção. Bênção ou maldição está dentro daquilo que sai da boca do homem, porque representa o coração. Sua imunidade é ótima, sua saúde é maravilhosa, meu irmão. O que sai da boca, bênção ou maldição. Sua saúde é maravilhosa, sua imunidade é ótima, papai. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. O contrário, que é o contrário do insensato, o justo. Se a boca do insensato é a sua própria destruição, a boca do justo é a sua própria bênção. E se os lábios do insensato têm um laço para a sua alma, os lábios do justo representam liberdade, felicidade plena. As palavras maldizentes são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Sabe aquele doce gostoso? As palavras do maldizente são doces bocados. Quer um exemplo disso? As pessoas estão ali a fofocar da vida alheia. Parece ser tão divertido. É um momento em que as pessoas estão ali confraternizando, né? Caramba, confraternizar falando mal do outro. Mas desce tão rápido. Sabe, tem momentos que a gente vê pessoas da própria família que estão com rusgas, praticamente sem se falar. E se surge uma notícia. Falar mal de um vizinho. Tu viu o que fulano fez? Aí as pessoas param. Mesmo não estando tão bem para ouvir. Que coisa lamentável. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E o que é que acontece com muito doce acumulado no interior do ventre? As pessoas engordam e veem as respectivas consequências. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Não desperdice. Seja gestor de recursos, entenda que o que sobra para você falta para o outro. Se você tem essa sobra, doe. Não seja negligente na sua obra. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. O que é que nos sustém? Uma torre forte. O que é a torre forte? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quer se sentir seguro? Você é justo? Torre forte é o nome do Senhor. Os bens do rico lhe são a cidade forte. E segundo imagina, uma alta muralha. É tão comum a gente ver, principalmente num mundo como hoje, tão claro, diversas pessoas, uma história de vida que se resume em uma tristeza tão grande em se observar. Deram toda a sua saúde para ganhar dinheiro e no final da vida usariam todo o dinheiro para ter um pedaço da saúde de volta. Oh, história de tolo! Claro que a boa ventura de riqueza de bens deve ser extraordinário aos bilionários e trilionários. Mas imagine um ser rei de um reino isento completamente de saúde. Que tristeza. Ou, da mesma sorte, este mesmo rei, gozando de muita saúde, sendo infeliz no assunto família. Então, riqueza o próprio homem adquire, pode até adquirir sozinho a riqueza, mas efetivamente o que o homem já não consegue sozinho é a prosperidade. Quer ser rico nas diversas áreas da vida ao mesmo tempo. Essa só Deus dá. Os bens dos ricos lhe são cidade forte, segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Vê alguém se gabando?
está muito próximo da sua ruína. Quanto mais alto está, maior é a possibilidade da queda. E diante da honra, o que é que chega antes de você ser honrado? A humildade. Diante da honra, a humildade. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Nesse mundo de corre-corre, com tantos afazeres ao mesmo tempo. Por exemplo, no momento em que a gente está com alguém que necessita de atenção, de amor, de carinho o tempo todo. No corre-corre da vida, é tão comum esse comportamento lamentável. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Sabe, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, mas é isso, aqui. Como você pode responder antes de ouvir? Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. É aqui, claro, explicitado como tolice. Comportamento impróprio para aqueles que são justos. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Não sou eu que afirmo, é a palavra do próprio Deus. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Na minha humilde capacidade, eu compreendo que aqui o exemplo doença, tá? Porque doença deve ser uma das piores circunstâncias que um ser pode passar e atravessar. E eu falo isso após ter um pai que foi transplantado, em que foram anos de luta. Anos de luta. Transplantado, vítima de AVCs, e foi nesses últimos que fez com que ele partisse. Anos lidando com minha amada mãe, com um problema renal, que não podia comer isso, não podia comer aquilo. Mas para a honra e glória do Senhor, os dois, salvos em Cristo, adquiriram o sopro da vida até mais do que o tempo bíblico. Partiram com mais de 70 anos os dois e dormiram em Cristo. E é bom saber onde eles estão. Para quem é do eterno, a morte é apenas um transporte para a sua vida definitiva na presença do Pai. O espírito firme sustém o homem na sua doença, se sustém num dos momentos mais difíceis, imagine em todos os outros. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Se você está abatido, meu irmão, aquilo que está bom, aquilo que é doce, fica amargo na sua boca. E se você está amargo para si, imagine o que você vai fazer para os outros. O triste de ver alguém que não está equilibrado ou quem está mal é que não basta, parece, o inimigo tirar a paz dessa pessoa. Essa pessoa vira um agente secreto para fazer esse mal se expandir a todos que estão ao redor. Sabe, interessante que, trazendo frutas para casa, minha esposa me lembrou uma máxima maravilhosa. Disse, meu amor, eu vou tirar essa maçã aqui porque ela está estragando. Sério, joga fora, meu amor. Sério, eu vou fazer. Porque basta uma para estragar todas as outras. E é verdade, não precisa ser do mesmo tipo de fruta, não. Se uma fruta estragada estiver próxima à outra, dependendo da casca dessa outra, também estraga. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procuram o saber. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, fica claro tantas coisas aqui e a gente precisa se organizar para, nas entrelinhas, colher. Aqui fala sábio, e o sábio no ouvir e o sábio no coração. Ser sábio no falar, no ouvir e no que sente. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Sabe, uma das formas mais comuns, mais sábias de se abrir as portas é você, antes de chegar, enviar um presente. Você está comprando a pessoa? Não, você está demonstrando que dá importância a esse encontro que surgirá. Porque tem gente que não manda presente, mas que na companhia dessa pessoa elogia tanto, como diz o adágio popular, baba tanto, que é intragável a sua companhia. Um presente
que você antecipa abre as portas, demonstrando que há respeito e consideração. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Ninguém vai discutir com o outro se acha que não tem razão. Eu vou entrar numa discussão com fulano de tal porque eu acho que ele está certo. Não, não funciona assim. As partes, na sua individualidade, acham com certeza absoluta que detém a razão. Mas boa parte das vezes, uma mesma história tem no mínimo 3 versões. Às vezes 3 versões. A de uma parte, a da outra parte e daquele que está certo, que por vezes é ausente de um e de outro. O que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Quanto mais poder, menos reflexão. Pois tem tanto poder que se isso aqui for errado, a gente simplesmente substitui. Chegou uma causa num dono de uma empresa. Fulano e Beltrano estão numa contenda. Um precisa ser definido para ser colocado para fora, porque não dá para os dois trabalharem juntos no mesmo setor. Ele vai lançar sortes disso. Para ele não faz a mínima diferença. Ele quer o problema na equipe resolvido. Não vai estar preocupado com quem está razão. Se quem tinha razão foi demitido, a equipe voltou a estar tranquila, está resolvido. Só que para a família daquele que estava justo, correto e foi demitido, vai fazer muita diferença. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Castelo vem da princesa. Uma princesa. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. E não deveria ser assim, né? Olha a palavra, o irmão ofendido. É irmão? Conhece a palavra? É. E onde é que está a ordenança do Senhor? Amar e perdoar os seus inimigos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Eu estou certo. Porque você está certo? Não quer sofrer o dano? Não foi isso que Jesus mandou, não. Se alguém lhe bater uma face do rosto, ofereça ao outro. Mas isso só Jesus, certo? Quando perguntado, quando eu for ofendido, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 77 vezes. 7. Amar e perdoar até os inimigos. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Como é importante, de novo, observar o que sai da nossa boca. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Se o pobre soubesse o poder da fala, jamais suplicaria. Ele agradeceria ao seu Deus. O resultado já obtido daquilo que ele necessita. A gente pede muito mais do que agradece. Diante de uma dificuldade, agradeça a solução que Deus já conquistou para você. Afirme diante da sua própria mente. Ela não sabe a diferença do que você está determinado em falar do que realmente já aconteceu. Diante
do problema, agradeça porque ele já está solucionado. Fé, diferente de ser limitante, uma fé fortalecida nos leva ao sucesso real. E finalizando, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas é amigo mais chegado do que um irmão. Por que sai perdendo? Por que diz isso a palavra do Senhor? Porque quem tem muitos amigos, por vezes, acha que na hora da necessidade já está tudo resolvido, porque tem muitos amigos. E aí se surpreende, pois você quer saber quem é quem, necessite. Mas nessa hora em que você precisar, você vai descobrir que existem amigos mais próximos que irmãos. Grande parte dos parentes te dará as costas. Por quê? Porque a consanguinidade não é uma escolha. Já os amigos são nossa família escolhida. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectivo parentela, pessoas da lida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica, em linha da palavra bíblica, com ela, Sofia, nesse canal, compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo que possamos viver o extraordinário todos os dias. Nos lembramos de orar por cada uma das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Oremos por nós mesmos. Oremos sem cessar pelas pessoas que pediram que orássemos por ela. E também pelas pessoas que sabemos que necessitam. Que possamos viver o extraordinário todos os dias, que é viver em Deus, seu amor, favor e poder, mais e mais. Amém, amém.